A paz do Senhor, meus irmãos, bom dia a todos. Mais um dia lindo na presença do Senhor. Graças a Deus por você estar aqui conosco, trilhando as páginas da Bíblia, nesta grande jornada, este grande desafio proposto pelo nosso Senhor durante o decorrer deste ano. E estamos aqui no nome dEle, porque tudo é por Ele e por meio dEle. Então estamos aqui avançando na nossa leitura e hoje vamos estar iniciando mais uma nova carta de Paulo, agora a segunda carta aos irmãos de Tessalônica, aos Tessalonicenses. É provável que o irmão Paulo já tenha recebido notícias dos irmãos de Tessalonicenses e então estaria enviando uma nova carta para eles. Vamos então estar lendo o conteúdo desta carta, mas como de costume vamos estar dando aquela introdução. A Bíblia na linguagem de hoje que temos usado na versão Bíblia da Família, ela tem uma introdução bem simples de linguagem que podemos entender perfeitamente o propósito dessa segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses. Vamos então estar lendo para termos uma compreensão do propósito de mais esta carta aos irmãos de Tessalônica? Vamos lá então, ó. Mesmo depois de terem recebido a primeira carta de Paulo, os cristãos de Tessalônica continuaram discutindo sobre a vinda do Senhor Jesus Cristo. Alguns até diziam que o dia do Senhor já havia chegado, enquanto outros estavam tão certos de que Jesus voltaria logo que largavam seus empregos e viviam às custas dos outros. Então Paulo escreve a segunda carta aos Tessalonicenses, a fim de corrigir esses falsos ensinamentos e maneiras de agir. Nela, ele diz que antes da vinda de Cristo haverá um tempo de maldade e de pecado. Paulo fala também de um poder misterioso, a quem ele chama de o perverso, que chefiará uma revolta mundial contra Deus. Mas Deus vencerá e os que são escolhidos por ele para a salvação ficarão sempre seguros. Paulo pede que os leitores continuem firmes na fé e não andem atrás de ensinamentos falsos. É nesta carta que se encontra o famoso ditado: quem não quer trabalhar, que não coma. Este versículo é o versículo 10 do capítulo 3, de onde vem esse ditado. Vamos então, irmãos, estar lendo aqui a carta de Paulo, uma carta breve. Essa tem apenas 3 capítulos e completa então a nossa agenda de leitura. E assim lemos mais uma carta de Paulo aos irmãos de Tessalônica. Então vamos lá, capítulo 1. Eu, Paulo, e Silas e Timóteo escrevemos esta carta aos irmãos da igreja da cidade de Tessalônica. Irmãos que estão unidos com Deus, o nosso Pai, e com o Senhor Jesus Cristo. Que a graça e a paz de Deus, o nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. Irmãos, sempre temos de dar graças a Deus por vocês. Para nós é certo fazer isso, porque a fé que vocês têm está crescendo cada vez mais e o amor que vocês têm uns pelos outros está se tornando cada vez maior. É por isso que nas igrejas de Deus falamos com orgulho sobre vocês. Nós temos orgulho de vocês por causa da paciência e da fé que vocês mostram no meio de todas as perseguições e sofrimentos. Esta é uma prova de que Deus é justo na sua maneira de julgar. Como resultado disso, vocês se tornarão merecedores do seu reino, pelo qual estão sofrendo. Deus fará o que é justo. Ele trará sofrimento para aqueles que fazem com que vocês sofram e dará descanso a vocês e também a nós que sofremos.
Ele fará isso quando o Senhor Jesus vier do céu e aparecer junto com os seus anjos poderosos, no meio de chamas de fogo, para castigar os que rejeitam a Deus e não obedecem ao Evangelho do Senhor Jesus. Eles serão castigados com a destruição eterna e ficarão longe da presença do Senhor e do seu glorioso poder. Isso acontecerá naquele dia, o dia em que ele vier para ser louvado por todo o seu povo e para receber homenagens de todos os que creem. Vocês também estarão entre eles, pois creram na mensagem que nós anunciamos. É por isso que sempre oramos por vocês, pedindo que o nosso Deus, que chamou vocês para a nova vida, faça com que sejam merecedores dela. Pedimos também que Ele, pelo seu poder, realize todos os desejos que vocês têm de fazer o bem e complete o trabalho que fazem com fé. Assim, Jesus, o nosso Senhor, será louvado por causa do comportamento de vocês, e vocês serão elogiados por Ele, por meio da graça do nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo. Capítulo 2. Agora, irmãos, a respeito da vinda de Jesus Cristo, o nosso Senhor, e do nosso encontro com Ele, pedimos a vocês o seguinte: não se perturbem facilmente, nem fiquem assustados se alguém afirmar que o dia do Senhor já chegou. Talvez alguém diga que nós tenhamos afirmado isso enquanto profetizávamos ou anunciávamos o Evangelho, ou que escrevemos isso em alguma carta. Não deixem que ninguém os engane com nada disso, pois antes desse dia terá de acontecer a revolta contra Deus e terá de aparecer o perverso, que está condenado a ir para o inferno. Ele será contra tudo que as pessoas adoram e contra tudo que elas acham que é divino. Ele vai se colocar acima de todos e até mesmo vai entrar e sentar-se no templo de Deus e afirmar que é Deus. Por acaso vocês não lembram que eu lhes disse tudo isso quando estava com vocês? E vocês sabem também que existe alguma coisa que não deixa que isso aconteça agora. Porém, no tempo certo, o perverso aparecerá, a misteriosa maldade que já está agindo, mas o que está para acontecer acontecerá somente depois que for afastado aquele que não deixa que isso aconteça. Então o perverso aparecerá, e o Senhor Jesus, quando vier, o matará com um sopro e o destruirá com a sua gloriosa presença. Aleluia! O perverso chegará com o poder de Satanás e fará todo tipo de falsos milagres e maravilhas, e enganará com todo tipo de maldade os que vão ser destruídos. Eles vão ser destruídos porque não aceitaram nem amaram a verdade que os poderia salvar. Por isso Deus envia o poder do erro para agir neles, a fim de que acreditem naquilo que é falso. O resultado disso é que serão condenados todos os que não creem na verdade, mas têm prazer no pecado. Irmãos, sempre devemos dar graças a Deus por vocês, a quem o Senhor ama, pois Deus os escolheu como os primeiros a serem salvos pelo poder do Espírito Santo e pela fé que vocês têm na verdade, a fim de tornar vocês o seu povo dedicado a Ele. Foi para isso que Deus os chamou, por meio do Evangelho que anunciamos, a fim de que vocês tomem parte na glória do nosso Senhor Jesus Cristo.
Portanto, irmãos, fiquem firmes e guardem aquelas verdades que ensinamos a vocês, tanto nas nossas mensagens como na nossa carta. Que o próprio Jesus Cristo, nosso Senhor e Deus, o nosso Pai que nos ama e que na sua bondade nos dá uma coragem que não acaba e uma esperança firme, encham o coração de vocês de ânimo e os tornem fortes para fazerem e dizerem tudo que é bom. Aleluia. Capítulo 3. Finalmente, irmãos, orem por nós para que a mensagem do Senhor continue a se espalhar rapidamente e seja bem-vinda como aconteceu entre vocês. Orem também para que Deus nos livre das pessoas más e perversas, pois nem todos creem na mensagem. Mas o Senhor Jesus é fiel, ele lhes dará forças e os livrará do maligno, e o Senhor faz com que confiemos em vocês. Temos a certeza de que estão fazendo e continuarão a fazer o que lhes recomendamos. Que o Senhor os faça compreender melhor o amor de Deus por vocês e a firmeza que Ele, Cristo, dá. Irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, ordenamos a vocês que se afastem de todos os irmãos que vivem sem trabalhar e que não seguem os ensinamentos que demos a eles. Vocês sabem muito bem que devem seguir o nosso exemplo, pois não temos vivido entre vocês sem trabalhar. Não temos recebido nada de ninguém sem pagar. Na verdade, trabalhamos e nos cansamos. Trabalhamos sem parar dia e noite, a fim de não sermos um peso para nenhum de vocês. É claro que temos o direito de receber sustento, mas não temos pedido nada a fim de que vocês seguissem o nosso exemplo, porque quando estávamos aí, demos esta regra: quem não quer trabalhar, que não coma. Estamos afirmando isso porque ouvimos dizer que há entre vocês algumas pessoas que vivem como os preguiçosos, não fazem nada e se metem na vida dos outros. Em nome do Senhor Jesus Cristo, ordenamos com insistência a essas pessoas que vivam de um modo correto e trabalhem para se sustentar. Mas vocês, irmãos, não se cansem de fazer o bem. Se alguém não quiser obedecer ao que estamos mandando nesta carta, vejam bem quem está fazendo isso e se afastem dele para que fique envergonhado. No entanto, não o tratem como inimigo, mas o aconselhem, como se aconselha um irmão. Que o Senhor da paz dê a vocês a paz sempre e de todas as maneiras, e que o Senhor esteja com todos vocês. Com a minha própria mão escrevo isto. Saudações de Paulo. É assim que assino todas as minhas cartas, é assim que escrevo. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. Amém. Graças a Deus, meus irmãos, completamos mais uma carta de Paulo, completamos mais uma agenda diária de leitura, avançando na nossa jornada deste ano. Louvamos a Deus porque Paulo tem um cuidado muito grande com a igreja do Senhor. Ele não quer deixar dúvidas nenhuma para o povo. Então ele se prontificou a novamente estar escrevendo os irmãos e esclarecendo, porque o trabalho de Paulo, além de implantar as igrejas, de apregoar o evangelho, ele também teve o trabalho de combater os ensinamentos falsos, muitos ensinamentos falsos que vinham para estar contaminando os irmãos
com pensamentos e filosofias más que estavam a tirar a simplicidade do Evangelho e estar colocando conhecimentos e conceitos que não tinha nada a ver com a revelação divina do nosso Senhor Jesus. Aqui, irmãos, os irmãos também estavam tão desejosos da vinda do Senhor e decifrando de uma maneira tão equivocada que eles abandonavam os seus empregos para estar aguardando a vinda de Jesus, mas porque não queriam estar embaraçados com coisas desta vida, mas acontece que nós precisamos ter o equilíbrio, nós precisamos do sustento e não temos como estar sendo pesado aos irmãos, porque cada um tem o seu compromisso com a sua própria vida. Por isso, aquele versículo, que tira esta questão de quem não trabalhe também que não coma. Quer dizer, precisa ver o seu esforço, você precisa viver e você precisa viver de um modo que seja exemplo às pessoas, exemplos para aqueles que ainda não aceitaram a Jesus como Salvador, como Paulo foi. Nós precisamos estar vigilantes, irmãos, porque os nossos comportamentos, a nossa vida é vista pelos demais, é uma carta que é lida pelos outros. Então nós devemos fazer a nossa parte para glorificar o nome do Senhor Jesus através das nossas vidas, através do nosso proceder, e que assim o Senhor seja exaltado. Sejamos, irmãos, cuidadosos com o nosso testemunho aos demais, que o Senhor nos ensine e nos guarde, nos auxilie para que venhamos a ser luzeiros neste mundo, como Ele mesmo falou, e sal da terra, porque se o sal perder o sabor, que valor ele tem? Nenhum, ele será jogado fora e pisado pelas pessoas. Então, meus irmãos, que a nossa vida tenha sabor, que a nossa vida tenha bom gosto, que a nossa vida seja luz no meio da escuridão e que cada um de nós continuamos a prosseguir a nossa jornada com o Senhor, lembrando que estamos em dias maus, em dias difíceis, mas o Senhor tem nos guardado, tem nos sustentado. Vamos estar fortalecidos no Senhor, porque tudo que Paulo tem escrito está indicando para a vinda do nosso Senhor, a vinda gloriosa dele. Nós sabemos que o Senhor vai arrebatar a sua igreja e sabemos que haverá uma manifestação do anticristo neste mundo, o qual vai se querer fazer igual a Deus e sentar no templo de Deus e de querer ser adorado como ele. E nós sabemos que ele já está condenado e nós precisamos estar vigilantes para não perder a nossa salvação, este dom gratuito do Senhor. Amém, meus irmãos? Fiquem todos com Deus, tenham um dia de paz, um dia de bênção, que o Espírito Santo fale melhor em nossos corações e possamos estar firmes, fortes e constantes na obra do Senhor. Deixo também o meu abraço fraternal a todos. Por favor, meus irmãos, não esqueçam de compartilhar, não esqueçam de dar like, de colocar aqui embaixo os comentários, o versículo que te chamou a atenção, uma saudação. Vamos estar participando, vamos estar interagindo com os outros e agradecendo também, porque até aqui nos ajudou o Senhor. A paz para todos, em nome de Jesus. Amém.